Você acredita que está vivendo em paz ou apenas anestesiando sua dor com distrações? Neste vídeo, Alberto Almeida nos confronta com uma das verdades mais incômodas da vida espiritual. A paz real só nasce quando você desperta para sua essência divina. E isso dá trabalho. Enquanto muitos se iludem com templos, dogmas, rituais e tarefas exteriores, a verdadeira espiritualidade clama por um mergulho profundo nas sombras internas. O ego é o impostor. A religiosidade superficial é um disfarce. E é por isso que estamos vivendo uma crise silenciosa. Pessoas lotando centros, igrejas, palestras e saindo vazias. Por quê? Porque ainda confundimos religiosidade com espiritualidade. Ainda buscamos Deus fora, quando Ele habita dentro. Alberto não poupa palavras. Ele denuncia a caridade contábil, o passe meia-boca, o ativismo vazio. E nos desafia a parar de viver pela aparência e começar a viver pela essência. Se você sente que tem algo errado com sua jornada espiritual, essa mensagem é para você. Assista até o fim. Compartilhe. Comente. Você vive a espiritualidade ou apenas fala sobre ela? Diante da luz inexcedível e incomparável que se apresentava perante três homens, o primeiro, ao entrevê-la, fugiu. O segundo, diante da claridade deslumbrante, fechou os olhos e colocou as mãos na face. O terceiro, em percebendo a luz, mergulhou nela. Essa tem sido a proposição ao longo da nossa jornada em face da claridade exuberante que nos convida a fazer a nossa escolha, ou fuga, ou negação, ou integração. Não foi sem razão que a doutrina espírita haveria de surgir num século de contradições, no qual o materialismo avançava demasiadamente, se afirmava ridicularizando a religiosidade. A fé em baixa deixava entrever a humanidade que deveria ficar solitária, divorciada do divino. Era Karl Marx, lançando o Manifesto Comunista no ano de 1848, ao tempo em que, no mesmo período, as vozes começariam a se manifestar em Hydesville, no condado que faz parte do estado de Nova York. Mas era o tempo também em que Charles Darwin deveria trazer ao mundo a prova material de que Adão e Eva nunca existiram, enquanto casais que pudessem ter sido criados pelo divino, fixando a possibilidade da humanidade, através da origem das espécies, fazendo uma análise da biologia evolutiva, entrevendo o encadeamento com que os seres deveriam ser ordenados do mais simples para o mais complexo. A publicação de Charles Darwin, no ano de 1859, deveria ensejar de que o mundo, efetivamente, deveria ter emergido do próprio evolucionismo dos animais. É verdade que ele assim não afirma à época, e somente depois levanta a hipótese. Era também o tempo em que o materialismo, se fixando, daria ensejo para que Sigmund Freud lançasse no ano de 1900 a sua obra mais importante, Interpretação dos Sonhos, fazendo entrever de que o homem traz uma subjetividade que está para além do seu estado de vigília
e de que o seu comportamento faz ensejar pulsões de vida e de morte, e que emergem de uma instância inconsciente, fazendo-o, muitas vezes, agir sob um automatismo perverso. Essas três grandes contribuições da academia, seja no âmbito social, seja no âmbito biológico, seja no âmbito psicológico, entreteciam o mecanicismo, o materialismo e necessariamente o ateísmo. Foi nesse movimento cultural que, curiosamente, o Espiritismo deveria emergir com a contribuição dos espíritos imortais, quais estrelas que deveriam cadentes descer à Terra, e ensejariam ao insigne codificador, professor Rivaio, agora cognado como Allan Kardec, a publicação da primeira obra espírita. E numa contradição severa, ele começa a obra tratando de um aspecto que envolvia a religiosidade, que é Deus. É um paradoxo que Humberto de Campos haveria de afirmar, que resultou do encontro de Jesus com Rian Hus, no qual Jesus solicita ao discípulo fiel que ele pudesse pontificar na terra um novo pensamento, fazendo ensejar que os corações se elevassem e que as almas pudessem estar reconectadas à transcendência, ao divino, e que, portanto, ao invés de iniciar com uma questão puramente material, ao invés de se debruçar trazendo um aspecto profundamente filosófico ou estritamente filosófico, ele deveria trazer a perspectiva da manifestação da religiosidade e, nada obstante, fizesse o empreendimento do espiritismo usando o método experimental, científico de então, e estruturando uma obra de caráter espiritualista, filosófico, ele traz na primeira questão a divindade. É, por assim dizer, um desafio, porque qualquer um minimamente informado à época deveria dizer que a obra deveria ser abortada, porque se a religião estava em baixa, se a fé estava remetida aos porões da superstição, e a razão ganhava um trono, fazendo da posição de rainha do saber, era natural que a divindade não devesse comparecer enquanto manifestação que pudesse trazer um viés de natureza religioso. Mas era assim que o Espiritismo surgia, trazendo a divindade apresentada na sua primeira obra, nada obstante fosse apresentada de uma forma inteiramente inigualável, sem par. Posto que, até então, a divindade, como até hoje, é tida como um ser antropomórfico, à semelhança daquilo que somos. E Allan Kardec deveria postular de que Deus estava para além do humano, e não se tratava de uma pessoa perfeita, era alguma coisa, e por isso a pergunta já inicializa a obra falando de quem era o repórter, que dialogava com os espíritos, trazendo a tradição oral grega na sua expressão mais profunda, que é Deus. Quando se lê o livro dos Espíritos, não se sabe o que é mais importante, se as perguntas ou se as respostas. Porque um bom repórter suscita respostas intrigantes, interessantes, fascinantes. E Allan Kardec, ele traz exatamente as perguntas, por assim dizer, que deveriam ser feitas, curiosamente, aquelas que nós gostaríamos de fazer. Porque ele traz os anseios da humanidade.
ele traz a perspectiva do porquê, do para quê. Ele suscita aos espíritos um manancial que deveria jorrar dos céus na direção da terra, com o objetivo gracioso, belo, profundo, era de fazer um contraponto ao materialismo que graçava, que se afirmava e como que vencia a espiritualidade de então. Foi nesse viés cultural, nesse tempo histórico, que o Espiritismo surge, fazendo a proposição de uma grande síntese de conhecimento. Porque não era a negação da matéria, não era a negação das pesquisas e nem das invenções, nem do acervo acadêmico que emergia, que Kardec deveria se colocar junto com os espíritos numa posição fanatizante. Era uma manifestação de síntese cultural. O Espiritismo emergia com a capacidade de dialogar, de propor uma nova antropologia humana, que não fosse uma metafísica dogmática, religiosa, ultrapassada de então, mas tampouco se distanciasse de uma outra antropologia que se colocasse no extremo oposto, materialista, ateísta, negando a nossa transcendência. Era necessário juntar imanência e transcendência. Era necessário legitimar o homem, o ser humano, na sua evolução corpórea, na sua subjetividade, na sua perspectiva relacional, social. Mas era indispensável que se pudesse entrevê-lo a partir de um ponto que era determinante para uma nova concepção de homem e de mundo, que era o espírito. Porque não somos seres humanos fazendo uma jornada de espiritualidade. Nós somos espíritos fazendo uma jornada humana para nos engrandecer. A dinâmica, portanto, é da espiritualidade que faz a sua imersão na matéria e propõe, nessa relação dialética, o processo evolutivo do nascer, morrer, renascer ainda e progredir indeterminadamente. Essa síntese filosófica, que deveria ficar esculpida no túmulo de Kardec, ela traz numa boa medida aquilo a que se propunha o Espiritismo de então. Diz o espírito André Luiz, de que efetivamente no livro que estabelece uma análise, notadamente das questões humanas mais intricadas no mundo maior, ele diz que o mundo precisa efetivamente considerar de que quando o Espiritismo vem, ele traz uma visão do universo para as percepções acanhadas da Terra, mas de que fundamentalmente o seu objetivo era propiciar que a Terra pudesse edificar dentro de si um reino, a fim de que ela pudesse se encaixar na grande realidade universal. É essa a perspectiva do Espiritismo. Colocar dentro de um contexto de entendimento, nos possibilitando avaliar em que lugar estamos, de onde viemos, para onde vamos e o que precisamos fazer no aqui e no agora. Assim, o Espiritismo deveria cumprir o seu papel enquanto propósito de que o Espiritismo era fundamentalmente importante para a humanidade, tanto quanto o espiritualismo. Mas diz Emmanuel na introdução de O Livro Nosso Lar, de que o mundo precisa mais de espiritualidade. A necessidade do mundo é, portanto, de uma perspectiva que pudesse nos levar para além da ameaça do materialismo, que deveria nos amordaçar, inviabilizar o nosso processo evolutivo. Era essa a grande chaga para a qual o Espiritismo deveria se posicionar contra, fazendo valer a matéria, mas transcendendo a filosofia materialista, ateísta, para que a humanidade pudesse ter condições de continuar avançando num novo viés de fé, mas guindado a uma posição agora mais madura,
capaz de ser alicerçada numa ciência e numa filosofia que desse ensejo de que pudéssemos perceber de que Jesus não era um mito criado pela humanidade para enganar as pessoas, já que, como diz Kardec em A Gênese, as religiões sempre ficaram a serviço da dominação. Era necessário trazer um Cristo capaz, portanto, de atender à evolução do homem que tinha ganho poder, cultura, avanço de inteligência e agora precisava entrevê-lo sob um novo olhar, de um novo lugar, sob um novo semblante. E é por isso que o Espiritismo é conhecido como o cristianismo redivivo, uma nova forma de ver Jesus. É assim que surge essa obra monumental, que está centrada na divindade e que aponta para o Espírito como sendo a nossa natureza mais essencial, aquilo que é a nossa potência mais profunda, que deveria emergir para se materializar na Terra, a nossa essência que deveria vir para a existência, o nosso ser mais profundo na sua subjetividade. Portanto, o Espiritismo seria a ciência que estudaria o Espírito na sua origem, na sua natureza, na sua destinação e na relação com o mundo corpóreo. Por isso, o Espiritismo, enquanto ciência estudando o Espírito, ele ultrapassaria a análise meramente humana, não obstante a incluísse, para fazer-nos entrever de que a vida é pulsante de lá para cá, e que quando ela se manifesta no corpo, ela não perde, portanto, a sua originalidade, não perde a sua dimensão histórica de onde ela veio, e tampouco ela fenece quanto àquilo que vai acontecer com o corpo, de que berço e túmulo seriam dois portais, e de que a vida biológica era apenas um acidente de vida celular, de que a vida ela é permanente, ela é eterna, ela se manifesta no corpo ou fora do corpo, e de que o corpo deveria ser a manifestação, a concretização dessa manifestação sutil espiritual. Assim, traria ao Espiritismo esse novo olhar de vida, concebendo espiritualidade como a base fundamental para que pudéssemos nos movimentar na Terra, sem nenhuma pretensão de negar a ciência, negar as filosofias e tampouco substituir as religiosidades de então e aquelas que adviriam, porque o Espiritismo ele traz na sua base exatamente os pontos que formulam as religiões: Deus, a imortalidade da alma e a vida futura, mas ele guarda esses princípios numa articulação pedagógica, estratégica, inigualável, faz uma grande síntese de verdades universais, calcado nesses pontos fundamentais, e apresenta uma doutrina que deveria nos oferecer a oportunidade de viver uma relação com Deus mais íntima, mais próxima, mais intrínseca, porque até então os seres humanos deveriam ter experimentado uma relação com o divino burocratizada, com intermediários, com aqueles que mediariam o divino em relação às pessoas, sem muitas vezes ter a categoria para se colocarem nessa posição, sem ter uma autorização, sem ter de modo algum uma senha que lhes pudesse dar a autonomia de autoridade moral para ser alguém que nos apresentasse ao divino ou trouxesse uma fala do divino para aquele que é o seu filho. A proposta espírita é diferente. Ela não só não deveria substituir o paradigma materialista, negando a espiritualidade, deveria trazer uma espiritualidade aonde o filho e o pai maternal deveriam restabelecer uma relação direta, aonde o filho se lança para os braços do pai sem nenhum intermediário,
se projeta no regaço da mãe paternal, Deus, sem nenhuma necessidade de alguém que lhe viabilize necessariamente isso. Portanto, o Espiritismo traz uma perspectiva de espiritualidade que rompe com o culto externo. O culto externo tem sido historicamente o distanciamento com que nós nos colocamos na divindade, porque emparedamos Deus dentro de um templo. O Espiritismo vem caracterizar de que a terra tem que se transformar num templo. Deus passou a ter um lugar de encontro, de ser venerado. E para encontrar Deus era necessário usar muitas técnicas, valer-se de um currículo, por assim dizer, de cumprimento de regras, todas elas exteriores que deveriam facultar a aproximação do Filho com a divindade, da criatura com o Criador. Isso nos distraiu, atendeu às nossas necessidades sensoriais, mas não conseguiu alcançar a nossa dimensão mais interior. O Espiritismo faz uma proposição audaz, de que a nossa relação com o divino, ela pode ser personalíssima, mas não pode se adstrir a uma relação de personalidade, de ego, já que a nossa estrutura egóica fala de uma dimensão humana e apenas de uma dimensão daquilo que somos. Por isso, Kardec pergunta, qual era a constituição do espírito, para além do corpo espiritual, o que era o espírito? E os espíritos responderam de uma forma categórica, profunda e brilhante. É uma centelha, um clarão. Para vós nada é, para nós é uma centelha, um clarão, uma centelha etérea, usando metáforas para que pudéssemos entender a divindade. Porque espírito não é uma luz, essa luz está na dimensão material. Claridade, a condição do espírito quanto luz, na metáfora, está muito além desse horizonte material, palpável, adstrito a ondas, a partículas, que a física moderna conseguiu alcançar. Está muito além, mas era necessário dar uma imagem, fazendo-nos entrever de que a nossa qualidade se assemelhava a essa luz, a luz do sol, a claridade, para dizer, portanto, de que não éramos uma coisa, não éramos matéria propriamente dita. Essa relação faz-nos entender a assertiva bíblica de que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, fazendo-nos, portanto, perceber de que nós somos claridade, como claridade seria o divino, nessa metáfora de compreensão. De que Deus não era como nós o fizemos, a nossa imagem, criando um Deus antropomórfico, que vê, que seleciona, que escolhe, que tem um povo que tem predileção, que escolhe a mim em detrimento do outro, porque quando eu saio na rua pedindo para não ser assaltado, eu estou rogando a proteção para mim, mas quem vai me assaltar? Eu oro por quem vai me assaltar? Não. Parece que o outro não é filho do divino. E diante de uma circunstância, eu ou você, quem você escolhe? Eu primeiro, eu por segundo e eu por terceiro. Você quiçá, se tiver uma chance na quarta possibilidade. A nossa relação, portanto, ela ficou muito adstrita a uma manifestação de personalidade, ao ego. Nós somos para além disso. O olhar de espiritualidade que o Espiritismo deveria nos oferecer, portanto, era de que nós fomos criados à semelhança do divino e somos da sua mesma qualidade. A nossa gênese está imbricada com ele. Nós somos centelha etérea, como seria o divino, que Allan Kardec define apenas uma comparação, porque diz-nos que nós não temos a sensibilidade para perceber a divindade. Nós não temos um sentido próprio para perceber o Criador. A nossa evolução é pequena e ainda o véu da matéria, da nossa evolução, da nossa imperfeição, nos interdita a compreender a divindade nas suas nuances.
mas de que Deus não estava em um lugar ou no outro, não estava nos templos. E ele não era mediado por ninguém e tampouco era agradado pelo conjunto de regras, de cultos que deveríamos prestar para a divindade. Kardec propõe, como se, apenas para o efeito de comparação, como se Deus fosse um fluido que permeasse o universo inteiro. Poderemos lembrar aqui um mar onde nós estivéssemos dentro e ele nos permeasse a todos. Mas aonde estava Deus? Ou aonde ele não estava? Ele preenche o universo inteiro? Não, é o universo que foi criado por Deus que o expressa. Deus não está dentro do universo, o universo é que está dentro de Deus, filosoficamente falando. Então essa divindade desse tamanho, dessa grandiosidade, dessa potência, ela deveria ser apresentada para os espíritos, pelos espíritos aos espíritas e à humanidade, a fim de que pudéssemos fazer um outro caminho de espiritualidade. Uma espiritualidade que pudesse estar além do culto externo. Uma espiritualidade que não fosse de um homem, um ser humano, conversando com um ser humano mais ou menos perfeito ou perfeito, mas de que fosse subjetividades se encontrando. De que nós, enquanto seres essenciais que somos e divino que somos, deveríamos entretecer uma relação com a divindade em qualquer lugar onde estivéssemos. E de que sagrado não era o lugar. Sagrado deveria você sacralizando tudo e todos os lugares aonde você se colocasse. Sagrado não é, portanto, um espaço físico. Sagrado é quando eu consigo me colocar nessa perspectiva de espiritualidade que o Espiritismo nos oferece, segundo as leis de amor. Por isso, preconiza-se filosoficamente, na fala de Leon Denis, o universo é o templo, o altar é a consciência, a imagem Deus, a lei é de amor, de caridade. Fazendo-nos entrever, portanto, de que está tudo fora do conjunto daquilo que pudéssemos avaliar enquanto coisas, matérias. E é, portanto, nesse viés que nós somos convidados a fazer uma religiosidade diferente da religiosidade de culto. E talvez por isso, Allan Kardec teve pejo de tratar o Espiritismo como religião. E quando é chamado a fazê-lo, diz de que a palavra tem os seus compromissos com as ideias já criadas e de que religião estava relacionado a culto. E o Espiritismo não era mais uma edição de religião, mas de que se pudéssemos conceber religião como laço de fraternidade, como a comunhão de pensamentos, como essa estrutura fraternal e amorosa com que nós nos unimos, nesse sentido, o Espiritismo era religião e nós deveríamos nos ufanar disso. Querendo nos dar, portanto, a perspectiva de que essa perspectiva de espiritualidade era trazida por uma doutrina que trazia o viés de uma religião natural, conforme as leis da natureza, cósmica, porque não pertence à Terra, pertence ao universo, dinâmica, porque não é uma religião de contemplação, é uma religião de ação reflexiva. É, portanto, desafiador, porque o maior desafio para viver uma espiritualidade nesse horizonte é podermos ir além da nossa estrutura de personalidade sem excluí-la, além do ego, sem negá-lo, para poder ir nas entranhas de uma subjetividade que está além daquela que Freud proporia e do que os seus seguidores deveriam fazer menção, de que é a nossa estrutura essencial. Aquilo que alguns espíritos tratam como Eva Pierracos de eu superior. Que Jesus, fazendo menção à sua cultura, dizia, vós sois deuses, como deuses, com D pequenininho. O que eu faço, vocês podem fazer e muito mais. Self, nessa linguagem metafórica do eu superior, trazida por Jung,
ainda que pobre, não alcançando a visão do Deus que Jesus trouxe. Essa visão, portanto, que incluiria as leis da natureza, esse olhar de espiritualidade que inclui não só a imortalidade, mas a reencarnação, o progresso, a lei de causalidade, causa e efeito e a mediunidade, deveria nos convidar a fazer um nexo com a divindade, que estaria, portanto, num horizonte não físico, de que não era pelo corpo necessariamente, através de sacrifícios físicos, de mortificações orgânicas, de que não era por oferendas materiais que deveríamos nos aproximar do divino e agradá-lo. Ela nos desafia, essa espiritualidade, convidando-nos a um movimento de introspecção, de autoapropriação, num nível que está das entranhas, de assumirmos a nossa cidadania cósmica como um espírito criado dentro de uma viagem universal evolutiva que vai fazendo, nascido de um processo evolutivo no campo do humano, do primitivo até o planeta celeste, os mundos celestes, mas tendo uma gestação que inicia lá no mineral. Portanto, um olhar de um evolucionismo que está muito além de Charles Darwin, do átomo ao arcanjo, na questão 540 do Livro dos Espíritos. O espírito se ensaia no encadeamento da natureza, porque o arcanjo de hoje foi um ato primitivo lá em outrora. Ele não está falando do átomo aqui da tabela periódica. Ele está falando de uma dimensão mais primitiva de matéria, no qual o espírito vai se ensaiando, se elaborando, até alcançar a humanização rumo ao seu processo de plenitude, de iluminação completa. Portanto, esse olhar, ele é desafiante, porque nós ficamos de repente sem bengalas, sem as distrações dos sentidos, sem os anestésicos da consciência, porque sou eu e o divino, mediado pelas minhas relações sociais. A lei não precisava ser consultada necessariamente num livro, mas poderia sê-lo. Mas ela já estaria esculpido, como está em a natureza, na alma. Porque tudo em a natureza traz a marca do divino. Quando estava em Rondônia, muito tempo atrás, eu ia com Elahá para o aeroporto, e ele parou no meio-fio, aquele jeitinho de Elahá incomparável, e disse: tu estás vendo essas borboletas? Eram as borboletas. Ele disse assim: essas borboletas, a essa época do ano, sempre elas fazem esse caminho. E fez o enquadramento da viagem das borboletas. Eu fiquei intrigado. Chegou no aeroporto, as borboletas estavam seguindo. Eu fiquei olhando, não tinha uma borboleta que viesse ao contrário. Nenhuma que fosse, tangenciasse na horizontal. Todas estavam no mesmo viés. Todas estavam por uma mesma direção. Havia um chip colocado naquelas borboletas. Do mesmo jeito que quando surgiu o grande tsunami no Sri Lanka, que é um lugar miserável, pobre, e não tem, portanto, os equipamentos para registrar as movimentações das placas tectônicas no interior do oceano, quando surgiu o tsunami, do lugar onde ele surgiu, da movimentação das placas, com a movimentação que deveria reverberar nas águas até a margem, durou 6 horas aproximadamente, engolindo a cidade, as pessoas, mas não engoliu os nativos, porque os nativos seguiram os paquidermos, os elefantes, que inquietos se movimentaram da praia e foram para um lugar alto, antes que as ondas gigantes chegassem na margem. E os nativos que fazem turismo à beira da praia se salvaram graças aos elefantes. O mesmo chip que está na borboleta está no elefante. Não é possível que Deus tenha se esquecido de nós, que somos muito mais complexos do que um elefante. Não é possível que nós não tenhamos essa organização de direção, esse GPS interno.
Por isso, os espíritos disseram a Allan Kardec que a lei está na consciência, está dentro de nós. Mas Deus é tão misericordioso que Ele botou dentro e botou fora. Botou fora na natureza, botou fora escrito nos livros, botou fora em homens que se seguem na nossa frente, seguindo esse chip luminoso. Está dentro, está fora. O convite, portanto, é audacioso, que possamos ser um tecnólogo da alma, mergulhando dentro de nós mesmos para avaliar por que esse chip não está funcionando, ou se está, por que ele está funcionando às vezes com interrupções, porque às vezes eu perco a conexão com o Wi-Fi cósmico, porque eu me perco do divino. Por quê? Por quê? Por quê? Essa desassombradamente é a posição que o Espiritismo nos traz. Para que nos olhemos como reflexo da divindade, sua obra da criação mais complexa, que tem dentro de si a possibilidade de conexão, e o falo ou não mediante o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. E é por isso que ao escolher conectar-se, nós estamos vivendo uma espiritualidade de nível gabaritado. Nós estamos subindo para os montes diante dos tsunamis que tentam nos assaltar. Estamos saindo do norte para o sul, para a procriação, para o acasalamento, figurativamente falando, no sentido de que nós estamos numa direção de que aquilo que está em nós, no fulcro da nossa alma, para além do ego e da personalidade, nos conduz. A perda dessa relação com a divindade, portanto, é que nos gera o sofrimento, a dor, e que o Espiritismo vem na versão do novo Consolador, o Consolador prometido por Jesus, e tenta atualizar esse programa, e tenta nos favorecer que a gente possa retomar essa carta náutica, a fim de que possamos fazer uma viagem dentro do canal no leito do rio, para não engatar nas margens. É esse o propósito, mas inspirado numa visão materialista, numa metodologia, num modelo, num paradigma materialista, mesmo se tornando religiosos, a gente traz o mesmo paradigma e a gente acha que vai se libertar por aquilo que a gente faz, numa perspectiva de ação dentro de um templo, e os passes, os espíritos que eu vou pegar, vão me curar, eu vou me libertar pela quantidade de tarefas que eu tenho. E ficamos meia boca dando passe, meia boca pegando espírito, meia boca fazendo assistência aos necessitados, tudo meia boca, porque a gente opera em quantidade aquilo que nos falta em qualidade. Nós multiplicamos tarefas externas que não têm o respaldo da mudança interna. Esse descompasso, ele se deve exatamente a de que a nossa personalidade, como diria Fenelon, a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ela está guiada pelo egoísmo, e faz, portanto, essa desconexão com a nossa natureza essencial, com o Deus que somos. E é por isso, então, que a gente vive uma espiritualidade ruidosa, pequena, que não nos é suficiente para nós nos repletarmos. O trabalho espírita, por exemplo, falando de nós espíritas, ele nos cansa. Nós reclamamos, nós fazemos uma caridade contábil. Até na expressão das doações, a gente contabiliza. E ai do enfermo que não se coloque, é de enfermo mesmo, se coloque na fila para o atendimento médico, para o atendimento da bolsa. Nós nos exasperamos. Nada obstante, estejamos muito bem nutridos, bem vestidos, bem dormidos, bem agasalhados, e vamos atender os miseráveis para que a gente possa alcançar o divino. Numa religiosidade que não é essa a proposição do Espiritismo. Mas nós fazemos essa caridade, esse arremedo de caridade, sem considerar, portanto, de que esse jeito de lidar com o outro, ele é um jeito inteiramente egóico, egoísta, orgulhoso.
E que ele não está falando das nossas entranhas. E por isso ele é pequeno, ele se esvai, ele perde em qualidade o que ganha, o que se multiplica em quantidade. E, portanto, ele não tem um efeito capaz de poder transformar-me, transformando os outros, contribuindo para a transformação dos outros. Esse talvez seja o grande engate para vivermos uma espiritualidade que nos produza paz. Porque a paz, em nível do ego, ela não existe. Você tem momentos de paz. Paz só é originária das entranhas do ser. Que, mesmo diante da situação mais limitante, Paulo, dizendo ao carrasco, cumpre o teu dever. Quer dizer, o carrasco é que ia degolá-lo e ele, na serenidade, cumpre o teu dever. Ou os cidadãos que estão aprisionando Paulo, vendo Paulo preso, diz, quisera eu ser prisioneiro do Cristo. Porque Paulo estava mais livre do que aqueles que estavam cuidando dos limites de liberdade dele. Esse nível do ser mais profundamente considerado é que vai vitalizar a nossa expressão e vai dar ensejo de que o nosso ego seja o servo do Deus que somos, que vai permitir que a nossa relação seja divinal, posto que o ego, como se fosse uma cúpula de abajur, transforma-se transparente, deixando que a luz que somos possa se espraiar. De que espiritualidade que proporciona paz significa dizer que alguém, estando conectado nas suas entranhas com seu chip, consegue estar fazendo um movimento de expansão do seu ser naquela encarnação, ultrapassando o ego e fazendo que o ego estruturado possa dizer sim ao que o Senhor interno determina. Mas nós operamos numa cultura mundial ao contrário, a gente acha que vai ter paz se tiver um bom negócio, bom dinheiro, se tiver bastante prazer, se nós tivermos, portanto, esses recursos externos que habitualmente nos escraviza, porque ele está no ego. É você que possui o dinheiro ou é o dinheiro que possui você? É você que tem prazer, esse prazer proporciona a felicidade ou é o prazer que te aniquila diariamente? O vazio existencial vai se dando a despeito, como diz o Evangelho, de você juntar juventude, beleza, dinheiro, fortuna, prestígio. Tudo isso pode estar junto. Se eu estou no ego, eu estou aflito, eu estou no vazio, eu estou agoniado. E na agonia, tendo tudo, eu vou para as drogas para anestesiar a minha dor e me distanciar do sofrimento. Mas o sofrimento não está fora, está em mim, porque eu tenho tudo. E é aí, portanto, que nós vamos perceber que a diferença de alguém que está em paz para que alguém que não está, não é as coisas que eu acumulo ou que eu disponho, é o quanto eu estou linkado com as minhas entranhas. O quanto eu estou conectado com o divino. Estar conectado com o divino não é estar orando, misticamente falando. Porque Jesus não repetiu uma prece. Nós é que repetimos. E podemos fazê-lo, nenhuma crítica. Como uma alternativa de elevar o pensamento, de refletir. Mas Jesus fez inúmeras orações, sem repetir nenhuma, e a sua vida era uma oração. Porque ele, como estava ungido, e por isso ele é chamado o Cristo, a personalidade é Jesus. O Cristo é a qualidade da sua vida. Ele, como está profundamente ancorado dentro de si mesmo, ele vive como deveria viver o homem em todas as circunstâncias. Ele não é ungido porque ele frequentava o templo, frequentava semanalmente a sinagoga. Ele não era um religioso porque falava de Deus. Fomos nós que colocamos Jesus por religiosos. Porque Jesus não é de um lugar do conhecimento. Jesus não é da sacristia, dos templos. Jesus é da humanidade. Ele é o guia do planeta. Pode ser estudado pela ciência, pela filosofia, pela arte.
Qualquer disciplina pode se fazer um mergulho no Jesus, porque ele está permeando todas elas. E quem vai se conectando consigo mesmo nas suas entranhas, está fazendo conexão com o Cristo interno. Espiritualidade de nível superior, que nos ajude a poder expressar uma conexão com a divindade, é podermos dar conta da grandeza que somos humildemente. Porque toda vez que nós nos empavonamos, nós estamos no nível do ego. É sutil essas dimensões, essas instâncias, mas elas são muito claras quando elas comparecem no comportamento. Como o dirigente que procurou, desencarnou, e cujos companheiros foram ao Chico Xavier esperando notícias dele e não obtiveram. Os companheiros voltaram de uma outra vez, não obtiveram. Na terceira vez, sem comunicações, sem notícias, um companheiro ousou perguntar para o Chico: mas o nosso dirigente não dá nenhuma comunicação, ele que era tão humilde. E Chico diz: ele tinha muito orgulho de ser humilde. Até travestido de modéstia, surge o orgulho nos enganando, não enganando os outros, é nos enganando. Porque pior para quem fica adstrito no nível da personalidade do ego, do apenas humano negando-se como um ser espiritual, é pior, porque é aquele que vive a aflição da separação, da perda do paraíso. O paraíso está dentro, não está fora. Mas à medida que vamos mergulhando, nós vamos dando conta de fazer essas conexões e vamos disciplinando o ego, vamos estabelecendo o desenvolvimento dessas competências, qual se fôssemos aquela semente que vai se expandindo e os galhos, os ramos vão se ampliando e a árvore vai ficando mais frondosa, como se fosse um espírito superior, em relação a um que está emergindo na primitividade, lá grelando na terra, no horizonte da terra. Pegando essa metáfora, nós, quando conseguimos fazer essa conexão interna com a luz, promovendo a nossa fotossíntese com a luz divina, e podemos fazer, portanto, essa conexão com Deus que está fora e que tem a representatividade dentro, nós emergimos e vamos conseguindo desenvolver competências, vamos ocupando lugares na Terra, em todos os lugares, em todos os espaços, do familiar ao profissional, da relação com o corpo até a relação psicológica com as suas emoções, da cidadania na rua, da cidadania como postura de cidadão que exerce as suas obrigações cívicas, em qualquer lugar vai se manifestando essa espiritualidade pelo comparecimento de uma claridade que vai rompendo a rudeza, a escuridão, a imperfeição egóica que trazemos. É a luz e a sombra que vai cedendo aos poucos, e aí nós vamos vendo em cada pessoa e em todos nós esse emergir circunstancial que não tem testemunhas. É a manifestação do eu superior, que consegue transpor o eu inferior, do Deus que somos, que supera a dimensão do ego e se apresenta numa manifestação de solidariedade, de fraternidade autêntica, legítima, sem buscar taxas de retribuição, de reconhecimento. Essa proposição que se encaminha nessa direção, ela vai nos falando, portanto, de um convite para que possamos nutrir a paz desse lugar de autodescoberta, que Santo Agostinho nos propõe, dando seu próprio exemplo, quando em O Livro dos Espíritos responde uma pergunta com 2 páginas, fazendo-nos um convite a essa autoanálise diária. Porque quando queremos conectar com o divino, a gente vai para o processo meditativo, mas no processo meditativo, que é uma das estratégias, vem um bocado de asneira na cabeça. Aí disse, não, deixa passar, e não passa nunca. E a gente fica atormentado, não conseguindo meditar. Os espíritos vêm e assinalam de que estamos fazendo a meditação numa postura inadequada. O viés é o contrário. Nós não precisamos
parar e começar a brigar com os pensamentos, com os conteúdos. Nós temos que inverter a posição, nós temos que nos conectar com a divindade para podermos fazer então da meditação esse acompanhamento sobre os conteúdos que deverão vir ser dissolvidos. Em outras palavras, diz os Espíritos que tudo que você fosse fazer, você deveria fazê-lo como se estivesse ao lado de Deus, de você. Então, se você vai fazer as mínimas coisas, não são as coisas excepcionais, porque a gente pensa em Deus quando o avião vai cair, a gente pensa em Deus diante de um assalto, a gente pensa em Deus quando ficou desempregado, só quando tem desgraça. E pensa para pedir, para gritar por ajuda. A proposta dele é que no cotidiano, que nós deveríamos aprender a ser íntimo do divino. Quando a gente faz esse movimento, nós fazemos um exercício para além do ego, conversando com a divindade que nos criou, pelo viés da intuição e fazendo um movimento diário de aproximação com Deus. E a meditação, ela surge como um processo de refinamento. Porque não é a meditação que ilumina você, é a atualização dos conteúdos internos que de dentro para fora se materializam nas relações humanas. E também nas coisas, mas não são as coisas que nos transformam, somos nós que fazemos as coisas. As relações, portanto, de amorosidade, sociais, que deveremos empreendê-las, deveríamos fazê-lo a partir desse diálogo diuturno com a divindade, nos aconselhando o que Deus quer que eu faça agora com esse filho? E o que Deus quer diante desse concurso que eu vou fazer? E o que Deus gostaria de me dizer a respeito dessa enfermidade que me assalta? É, portanto, fazer de Deus a companhia do dia a dia e não um dia ou um horário do dia para meditar procurando encontrá-lo. Como se nós marcássemos uma hora para encontrar Deus através da meditação. É inteiramente diferente, é ao contrário. Então, esse desafio, portanto, ele vai nos conduzindo para atitudes que vão nos trazendo mais familiaridade com o nosso interior e vão se refletindo numa amorosidade horizontal, trazendo a verticalidade da conexão com a nossa mãe paternal. E, portanto, a relação com o outro, ela vai debulhando aquilo que precisamos trabalhar nas nossas relações egóicas, humanas, personalísticas, mas a partir de uma qualidade e de uma instância diferente, tendo semblantes, portanto, que apontam para construções mais eficazes e mais felizes, porque o olhar, ele embute sempre uma espiritualidade de nível superior. Porque espiritualidade não é só saber que a gente é imortal, porque a gente, sendo imortal, a gente sai do corpo e continua matéria, numa outra dimensão. Vivemos um materialismo no mundo espiritual, qual vemos nas comunicações mediúnicas. Qual Kardec nos propõe em a Gênese, falando de que o mundo espiritual é feito de matéria numa outra dimensão. Então isso não resolve a gente só saber da imortalidade da alma e saber da reencarnação. É necessário operar mudanças. E as mudanças passam por essa relação de proximidade com o divino que eu vou construindo e que Santo Agostinho nos coloca isso de uma forma muito clara, fazendo-nos entrever numa análise diária a nossa teia de relações humanas. Porque é através do outro que eu vou me descobrindo, e é através do outro que eu vou exercitando as minhas competências amorosas, e é através do outro, que também é divino, que eu encontro a divindade dentro de mim. Parece um jogo de palavras, mas é mais do que um jogo de palavras. É olhar o outro numa dimensão que efetivamente é espiritual. É desse porte que a Terra precisa ser invadida na atualidade. E que o Espiritismo nos convida amorosamente a fazer. Porque aqui e acolá
esse eu superior, esse Cristo interno, ele vai emergindo e vai tomando conta e vai cristianizando a sua vida. E você está com Deus não é porque está dentro do centro espírita, você está com Deus porque você está conectado com você na relação íntima com Ele. E aonde você estiver, até num assalto, você estará com o divino, olhando para o assaltante, a forma como você vai colocar, como aconteceu aqui no hangar, quando Divaldo Franco fez a fala, que o hangar ficou cheio, naquela estratégia que nós dissemos que ele ia desencarnar, aí todo mundo veio para celebrar a desencarnação do Divaldo. Na saída, a segurança estava ostensiva, alguém estava suspeito e alguém foi abordado pelos policiais, escorreu, se escondeu dentro do carro e fez uma mulher refém. E demorou-se um tempo para se desenrolar aquela circunstância, até que se desenrolou, ela saiu, ele se entregou e ela disse então que ela tinha conversado com ele. E os policiais então iam levá-la para fazer a ocorrência, levá-lo, e perguntaram se ela não ia. Ela disse, eu não vou. Mas se você não for, não vai acontecer nada. Ele disse, não, eu não vou, eu conversei com ele. Esse rapaz precisa ter nova chance. Porque o seu foi, ele vai ficar marcado, e ficando marcado, ele vai para o crime. Era uma professora que saía de um evento espírita agindo espiriticamente conectado com uma espiritualidade superior. Foi capaz de fazer essa inserção, essa abordagem, no momento crítico. Ele estava armado e foi levado. O que lhe garantiu depois, no dia seguinte, uma entrevista de tão inédito, deveria ser um comum, né? Mas é tão inédito que as emissoras de televisão foram entrevistá-la no dia seguinte. E ela, fazendo uma análise muito profunda, pôde dizer pelo que ela agiu daquele jeito. É assim, portanto, que nós vamos aos poucos atualizando o nosso potencial crístico, sem nenhuma preocupação de perfeição, mas de melhorar um pouco a cada dia. Pela fala e pela ação, como consequência de uma imersão interna que fala de uma explosão de integração com a divindade. Através da atitude ou através do silêncio. Aliás, eu quero fazer uma menção ao nosso Raul, fazendo um adendo à fala do nosso Haroldo Dias, de que o Raul passou a tocha. Raul não passou a tocha. Raul está conduzindo a tocha. Porque ser espírita, falando de doutrina espírita, basta ter eloquência e um pouco de dedicação, de estudo, você já consegue fazer muita coisa. Mas ser espírita, vivendo aquilo que você prega, é o desafio. E Raul Teixeira, há 6 anos atrás, foi convidado a nos dar o exemplo, falando todos os dias de espiritismo, ficou sem falar. Fazendo um transe de saúde num avião no Brasil, quando viajava para Nova York, e quando de repente vê sua mãe, vê o guia espiritual, e como ele diz, isso não é hora de guia aparecer. Ele estava sentindo incômodo e perguntou ao Camilo se ele ia desencarnar. O Camilo disse que não. Pediu para que ele não dormisse, aplicou-lhe passes e, como diz o Raul, depois ele foi embora. Mas ficou a mãe. Uma má formação congênita no coração, naquele dia, fizera com que um pertuito pudesse se estabelecer e um trombo subisse para o cérebro e gerasse o acidente vascular cerebral grave, que deixou o Raul sem falar quase nada, balbuciando. E eu digo que Raul carrega a tocha fazendo a pregação mais difícil, que é a pregação do silêncio.
E carrega isso, eu posso dizer, sem nenhuma possibilidade de fazer nenhum confete, de que convivo com Raul na intimidade e não vi uma única vez o Raul reclamar. Ao contrário, disse-me, diante das pessoas que o abordam, eu disse: Raul, como é que você segura isso? Porque as pessoas pensam que ele pode falar. E ele, como diz, eu só não posso falar, mas eu entendo tudo, vejo tudo, ouço tudo. Aí eu disse: qual a virtude você está desenvolvendo? E ele disse: eu estou fazendo a Universidade da Paciência, segundo o Espírito Camilo. Então Raul carrega a tocha, conduzindo uma instituição no Rio de Janeiro, a Benemérita, o Remanso Fraterno, falando antes e exemplificando depois. Porque ser espírita na maré cheia é fácil navegar. Mas navegar no canal quando a maré está vazia, só para as almas dispostas a viver a paz de uma espiritualidade superior. E é isso que o nosso querido amigo Raul vem fazendo desde o primeiro dia que veio a Belém, que nós nos conectamos, servindo de exemplo, de modelo mais próximo, para que a gente possa, ajustando o chip que não fica bem, pegando aqueles que funcionam melhor na direção do nosso modelo e guia, que é Jesus. Assim sendo, quando nós nos conectamos com a divindade, nós somos chamados a experimentar, portanto, paz, que se expressa na fala ou no silêncio, na atitude ou simplesmente no olhar, naquilo que é mais volumoso, mais eloquente, ou naquilo que é mais singelo e imperceptível. Para encerrar, eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi e fiz uma fala outro dia pela internet que trouxe essa ocorrência. De uma pessoa que eu cuidava um tempo atrás, e eu me esfalfava para tentar ajudá-la a se reconciliar com a sua nora. Problema de sogra e nora. Não sei, isso não acontece com vocês, é com algumas poucas pessoas. E eu dizia para ela: olha, se você quiser, você vira o jogo. Porque está na sua mão, você tem o poder. Ela é mais imatura que você. Se você fizer, muda. Ela não conseguia. 2 anos e meio. Aí, de repente, essa nora, que já tinha engravidado, já tinha perdido, não tinha acontecido nada, engravidou de um bicho do bem. Que quando ela encontrou essa sogra, a sogra olhou para ela, instintivamente foi, pôs a mão na barriga e disse: você está grávida. Ela disse: como é que a senhora sabe? Eu disse: eu não sei que eu sei, mas eu sei. Está grávida. Ela disse: estou. 3 meses eu estava velando a informação para a família, tinha perdido um outro. E essa sogra me disse: Alberto, eu não sei o que aconteceu, passei a amar a minha nora. Estou com vontade, dizia ela na época, de convidá-la para almoçar 3 vezes por semana. Eu estou com medo de quando essa criança nascer, se eu vou conseguir me segurar no processo educativo e como vó não vou atrapalhar. O tempo foi correndo. E essa senhora, com a família inteira, se arrumou. As pessoas continuaram a mesma. Mas o jeito de olhar, a partir daquele espírito que veio, se transformou substancialmente. Eu fiquei com uma raiva desse espírito. Porque o que eu não fiz em 2 anos e meio, falando, exemplificando, contando, ele só chegou. Chegou. Não disse nada, não tinha nem saído do bucho ainda. Ele saiu do bucho, eu o conheci, a gente vê que é um espírito diferenciado. Ele chegou, não foi em relação só à avó, foi em relação a todos. E aí eu lembrei de Humberto de Campos quando fala de quando Jesus veio à Terra, que a Terra fez um silêncio nas guerras. Reverdeceu a cultura, a literatura prosperou, multiplicaram-se a arte, os artistas,
E como que esse fez um armistício na terra que sempre viveu em guerra. Quando a gente está conectado com a divindade que somos, ou com a nossa natureza divinal, nós basta chegar. Chegou, acontece no silêncio. Mergulhando profundamente no universo, Deus. Mergulhando profundamente em ti, Deus. Mergulhando profundamente em mim, Deus. Só Deus. Sem alto nem baixo. Sem vida e sem morte. Sem princípio e sem fim. Deus. Somente Deus. Obrigado. A paz que você procura não está no templo. Não está na tarefa, nem na palestra, nem na aprovação dos outros. A paz verdadeira vem quando você se reconecta com a centelha divina que habita em você. É isso que Alberto Almeida nos lembra com tanta força. Somos espíritos em jornada humana. E não humanos tentando alcançar o espírito. Quando nos prendemos a aparências, esquecemos quem realmente somos. E isso nos leva a um ativismo espiritual ruidoso, cansativo e, muitas vezes, vazio. Mas quando silenciamos, quando nos olhamos com verdade, quando aceitamos o chamado da alma, aí sim a paz brota. Não como fuga, mas como potência. A espiritualidade não é sobre fazer mais. É sobre ser mais. Mais verdadeiro. Mais íntegro. Mais conectado ao que nos move de dentro para fora. Jesus não veio para que falássemos sobre Deus. Ele viveu como Deus vive em nós. Essa é a proposta. Então agora, pense com carinho. Qual é o próximo passo da sua espiritualidade real? Compartilhe essa mensagem com alguém que está cansado da superficialidade. Comente aqui embaixo o que ficou no seu coração. E se inscreva para seguir nessa jornada de despertar.